para daí depois eu posto lá no estúdio. Eu passo para o YouTube e posto daí o link para vocês terem acesso. Então, hoje seria materiais e sistemas construtivos, né? Já queria aproveitar, já que estamos trabalhando com conforto térmico também, queria saber se vocês têm interesse em ter revisão de conforto térmico, Eu porque teria. a gente não tem mais aula, né, antes da prova. Seria Uhum. terça-feira, mas terça-feira é feriado. Só que eu estou trabalhando essa disciplina com o pessoal do quinto período e eles têm mais 2 aulas. Daí eu faria Uhum. revisão para eles, que gravaria vídeo, né, com a revisão. E daí eu posso disponibilizar essa aula da revisão para vocês também, se vocês quiserem, né? Eu queria. Então eu coloco lá na disciplina de vocês, conforto térmico, os vídeos com a revisão. Eu vou dividir em 2 partes, porque eles estão mais adiantados, né? Como eles têm 2 aulas ainda. Uhum. A revisão eu já fiz essa semana, daí a outra parte na semana que vem. Tá Então eu bom. coloco lá, daí se quiser avisar o pessoal ou, né, mandar lá para a Taimara, que é a representante, vou avisar que daí eu vou deixar a revisão lá. Então, boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa prova de materiais e sistemas construtivos. Então, vocês já estão cientes, né, que a avaliação ela tem o peso de 5 pontos agora e que vai ser uma prova com consulta, né? A prova inteira vai ser discursiva, então são 10 questões. E além dessas questões, vocês têm a IP, que vale 2,5, e o fórum, que vai ser avaliado só com essa semana, né? Que também vale 2,5. Acho que eu já deixei também lá a tarefinha no fórum disponível para vocês. Certo? Então, nós temos como matéria para a prova todos esses pontos. É bastante coisa, eu tentei passar, assim, dar uma pincelada em cada assunto, né? Então, iniciamos com matérias-primas, falamos sobre materiais cerâmicos. Dentro de materiais cerâmicos, nós falamos das cerâmicas tradicionais e dos vidros. Daí entramos em aglomerantes, cimento, agregados, concreto, madeira e tintas, certo? Foram todos esses pontos que foram vistos em sala. Sobre a prova de vocês, então, como eu comentei, são 10 questões, todas discursivas. Vocês têm que resolver as questões com as palavras de vocês, para que não tenha plágio. Se tiver questões respondidas de forma igual, eu não sei se foi passado para vocês, mas o professor pode zerar a questão. Então, a gente sabe que vocês conversam entre si e que vocês têm 24 horas para resolver a prova, mas tome muito cuidado para que não respondam de forma igual os exercícios. Que às vezes pesquisa no mesmo lugar, copia e cola lá e não muda, e acaba que coincide com o do colega e a gente vai ter que tirar o ponto da questão. Então, tentem reescrever os exercícios, sempre com as suas palavras, para evitar esse tipo de problema. Dentro de matérias-primas, eu comentei, né, de uma forma bem geral sobre todos os materiais principais usados na construção civil. Nós falamos sobre reciclagem, produtos renováveis, não renováveis, recicláveis, reutilizáveis. Daí falamos sobre as matérias-primas dos materiais cerâmicos, que eram 3 principais, seria o quartzo, né, ou a sílica, o feldspato e o argilo mineral. Então, essas são as matérias-primas principais das matérias cerâmicas. Daí falamos do vidro. O vidro ele tem 3 óxidos que formam a estrutura. A diferença entre o vidro e a cerâmica é que o vidro ele tem uma estrutura totalmente bagunçada. E a cerâmica ela é cristalina, ou seja, ela tem uma estrutura totalmente organizada ou regular. Essa é a grande diferença entre os dois, mas a composição é muito semelhante. Então, para os vidros, nós temos esses 3 óxidos, que seriam os formadores da rede, que são os óxidos principais. Os modificadores, que servem para abrir a estrutura, que seriam esses óxidos grandes aqui. Vocês enxergam o meu cursor? Vocês podem me dizer se está enxergando? Sim. Enxerga?
Então, esses óxidos aqui, igual o sódio, eles seriam esses modificadores. E daí temos os intermediários que eles entram no lugar dos formadores. Então, ele seria o alumínio, ele seria azul aqui. Acho que não sei se dá para enxergar, mas tem alguns lugares que eu tiro o átomo preto e ponho um azul no lugar. Então, esse é o intermediário, ele serve como estabilizante. Ou seja, ele ancora a estrutura para que ela não fique se movendo. Daí falamos dos materiais metálicos, que eles vêm do minério, né? Passam por um processo de redução para se tornar metal. Os polímeros, que são divididos em sintéticos e naturais. Os naturais, então, é os que a gente tira direto da natureza e usa da forma que a gente extrai. E os sintéticos, aqueles que vêm da nafta, que é um composto derivado do petróleo. Então, aqui tem o processo de destilação fracionada para obter essa nafta. A nafta, ela sai aqui, na parte mais alta. Dentro dos materiais poliméricos, a gente tem os que são recicláveis, que são os termoplásticos, e os não recicláveis, que são os termofixos. E aqui os exercícios da primeira aula de matérias-primas, que vocês já responderam, nós comentamos em sala também. É muito importante que vocês voltem e olhem todos esses exercícios, porque eles também vão ajudar a construir os exercícios para a prova, né? Então, eu montei a prova com base nesse material, nesses exercícios dados nos finais das aulas. Daí falamos de materiais cerâmicos, vimos a definição, são materiais duros e frágeis, são isolantes, têm alto ponto de fusão, são materiais que têm uma resistência muito elevada. Falamos da estabilidade da ligação química, então, por ser ligação iônica, sempre o material cerâmico, ele vai ter pelo menos 2 átomos diferentes, que seriam um cátion e um ânion, e para ter ligação química, eles têm que estar em contato. Se eles não tiverem em contato, a minha ligação vai ser instável e vai acabar tendo uma repulsão, ou seja, eu não vou ter ligação. Daí eu mostrei para vocês a relação entre esses raios de ânion e cátion para determinar qual que é o tipo de estrutura que a gente vai ter. Falei dos defeitos, falamos das propriedades mecânicas, isso aqui é importante ressaltar. Então, o material cerâmico, ele tem uma fratura frágil. O que seria essa fratura frágil? Então, é quando o material, ele falha, né? Ele quebra sem avisar. Então, ele fratura de forma catastrófica. Ele simplesmente propaga uma trinca e o material quebra. Ele não forma aquela deformação, empescuçamento que os outros materiais, os dúcteis, formam, né? Daí, continuando. Por que a cerâmica ela fratura de forma frágil? Então, é por causa dos concentradores de tensão, que seriam os defeitos internos que todo material cerâmico tem. Isso sempre vai acontecer. É impossível controlar ou eliminar esses defeitos de forma, assim, totalmente. Sempre uma quantidade vai existir, que seriam trincas internas ou de superfície, ou microtrincas, que têm tamanho microscópico, os poros e a aresta do formato dos grãos, que seria o formato como ele solidifica. Então, por isso que é muito importante eu saber que tipo de ensaio utilizar para caracterizar qual que é a propriedade mecânica desse material. Se ele falha de forma frágil, eu não posso usar tração, porque a tração ela amplifica esse concentrador de tensão. E eu não posso usar compressão, a não ser que eu vá usar material só sob compressão. Mas para saber a propriedade real, a compressão ela acaba eliminando esses defeitos, então eu não tenho um valor correto. A melhor forma de avaliar a propriedade mecânica é por flexão, porque ela envolve a tração e a compressão ao mesmo tempo. Isso daqui eu comentei com vocês em sala também. Isso é uma das partes mais importantes dos exercícios de cerâmica. E aqui, alguns dos exercícios que nós passamos, alguns não, todos, né, que nós passamos durante as aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá, gente? Vou passando rapidinho, daí depois, se precisar, a gente retorna.
Falamos do processamento, então a fabricação vai cair exercícios sobre a conformação hidroplástica, que seria aquele material, aquela massa de argila, que forma o tijolo, a telha, por exemplo, e a fundição por suspensão, que eu mostrei em um vídeo para vocês como que fabrica os vasos sanitários, né, que seria por suspensão em molde de gesso. Daí é um material. Nesse processo de fundição por suspensão, a quantidade de água é muito maior. Por isso que eles chamam de fundição, apesar de não estar no estado fundido, mas por parecer um material líquido. Nesse caso, ele parece mais um material pastoso, mais uma massinha mesmo. Depois que o material é processado, o material cerâmico passa pela secagem e pela queima para ganhar as propriedades mecânicas. Daí falamos sobre vidro. É importante falar que o vidro ele é muito diferente do material cerâmico tradicional por causa da estrutura. Eu já falei isso no início ali, mas só reforçando para vocês. O material formado à base de vidro, ele tem a estrutura toda bagunçada, sem formato, que seria a estrutura amorfa. E já o material cerâmico tradicional, ele tem a regularidade, a cristalinidade. Por causa dessa propriedade de não ter forma definida, os vidros eles acabam tendo propriedades diferentes com relação à temperatura. Então, eles têm um ponto de fusão, eles têm um ponto de operação, um ponto de amolecimento, de acordo com o aumento dessa temperatura. E, numa faixa de temperatura ideal, ele ganha uma viscosidade suficiente para que eu consiga conformar ele. Sobre a conformação do vidro, nós vimos alguns processos, eu postei também um vídeo mostrando uma fábrica de vidros que faz copos, faz outros produtos, faz taças, né? Mas é importante salientar que ele sempre vem do estado fundido, do estado viscoso, ao contrário da cerâmica tradicional que vem do estado sólido, né? E também o vidro é um material que é reciclável, 100% reciclável. Daí, por fim, falamos do tratamento térmico, que tem a requeima, que é para retirar tensões provenientes do resfriamento, e a têmpera, que é para melhorar a resistência mecânica. Não sei se vocês viram o videozinho mostrando a têmpera. Se vocês não viram, voltem lá no vídeo, é bem interessante ver como que a têmpera é feita no material. E ela faz com que o material tenha tensão de compressão na superfície e por dentro ele vai estar tendo tensões de tração. Essa diferença de tensões na superfície e no interior é que faz que o material tenha uma resistência mecânica tão elevada. Daqui alguns exercícios sobre os vidros. Daí entramos em aglomerantes. Os aglomerantes principais eram o asfalto, a cal e o gesso. É claro que eu estou passando rapidinho aqui, mas depois vocês retornam nas aulas para relembrar tudo que nós falamos, certo? Daí, além desses três que são os principais, que nós vimos separadamente do cimento, que também é tipo de aglomerante, mas ele foi visto em outra aula, né? A gente tem os especiais, que seriam aquelas resinas, o enxofre, resina epóxi, que são alguns exemplos também de aglomerantes diferenciados. Daqui os exercícios. São 11 exercícios. Daí sim, falando do aglomerante cimento, nós vimos um pouco sobre o processo de fabricação, como que é obtido o clinker, né? As matérias-primas, que são o calcário, a argila e o minério de ferro, e no final adicionado o gesso. Então, aqui as matérias-primas que eu comentei, calcário, argila, minério de ferro. Ele passa por uma moagem, depois passa num forno. No forno forma esse clinker, que daí já é o cimento pronto. Daí esse clinker ele vai ser moído. Aqui mostra o interior do moinho de bolas. E daí em seguida ele vai ser adicionado o gesso, ensacado e vendido, né? Sobre as propriedades do cimento, é muito importante vocês relembrarem essas propriedades que foram comentadas em sala. A finura, principalmente as que estão em negrito, estabilidade, tempo de pega, calor de hidratação, são propriedades muito importantes, porque se você não cumprir o que a norma pede, o que o processo de fabricação indica, muito provavelmente toda a estrutura
da construção vai falhar se eu não cuidar, principalmente desses pontos, estabilidade, tempo de pega e calor de hidratação do cimento. Então, são ensaios extremamente importantes que têm que ser realizados antes de fazer da construção, da aplicação do cimento. Daí entramos em agregados. Lembram que os agregados, eles são aqueles materiais que servem para dar resistência mecânica. Daí a gente coloca eles dentro do cimento e forma o concreto, né? Eles podem ser classificados de várias formas. Então, segundo a origem, nós vimos os naturais, os industrializados, né? De acordo com a dimensão, nós temos os miúdos, que é basicamente as areias, e os graúdos, que são as pedras, pedregulhos, britas, cascalhos. E em relação ao peso específico, daí leve, médio e pesado também, classificação principal. De forma geral, o que o agregado tem que ter? Ele não pode quebrar com facilidade, então ele já vai estar uma dimensão específica, essa dimensão não pode reduzir mais depois da aplicação, senão o material perde propriedades. Ele não pode reagir com o cimento, ou seja, ele tem que ser inerte, ele não pode formar nenhum tipo de reação química. E ele tem que ter a resistência mecânica ideal, tem que ter o tamanho ideal para que eu consiga fazer um material com uma resistência elevada. Ele serve para, além de baratear, né, porque ele é muito mais barato do que cimento, ele serve para melhorar a resistência mecânica. Lembram que eu comentei com vocês no começo das aulas sobre os materiais compósitos, perdão. Os compósitos, eles sempre são formados por uma matriz e um reforço. Nesse caso, o concreto seria um compósito, que a minha matriz seria o cimento, e esses agregados miúdos e graúdos, daí a areia e as pedras, seriam o meu reforço. Esse é um bom exemplo de material compósito. Daí falamos do concreto, passei um videozinho mostrando, né, algumas informações, acho que foi mais para ilustrar melhor para vocês, que vocês já viram cimento e agregado de forma separada, vocês sabem que juntos eles formam o concreto. Que é importante vocês saberem que existe uma receita específica que a gente chama de traço ou dosagem para esse concreto, e existem várias etapas que devem ser feitas para conseguir aplicar esse concreto na construção civil. Além de existir vários tipos de concretos que a gente não viu todos, né, mas mais para frente, dentro dos sistemas construtivos, eu vou comentar os tipos de concretos especiais também com vocês. E por fim, na última aula, falamos das madeiras, que seriam os polímeros naturais. Falamos algumas vantagens, desvantagens. Eu gosto muito da madeira porque é um material muito bonito, com uma resistência mecânica muito elevada. Então, sempre sou time madeira. Aqui alguns fatores que influenciam as propriedades e alguns cuidados. Então, a madeira, ela é ótima, mas em contato com a água, ela é péssima, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando tem locais com umidade ou permanência de água ou locais externos. Então, sempre tem que ter algum material de proteção extra ou alguma coisa que limite, né? Que faça com que essa água não penetre e não infiltre, senão a madeira apodrece, né? Também com relação à ação do sol. Se eu deixá-la exposta ao sol de forma direta, ela também pode secar e quebrar, né? Então, alguns cuidados importantes seriam esses. Mostrei alguns modos de uso, como temporário, definitivo, decoração, piso. E daí, por fim, falamos de tintas e verniz. Então, tinta, ela é um polímero com um solvente. Então, ela seria um material sólido, o solvente é líquido. Esse solvente, ele serve para fazer com que o material seja mais fácil de aplicar. Então, ele torna ele líquido, daí eu aplico ele no local que eu desejo, e daí o solvente sai e fica só o sólido. Basicamente, assim, o funcionamento da tinta, né? Ela pode ser de vários tipos, de várias composições, de vários formatos, mas eu quero salientar a tinta comum e diferenciar do esmalte sintético, que seria uma tinta para ferro e madeira, a tinta comum seria para concreto, parede, reboco, né? E o verniz é utilizado para madeira e concreto armado.
Então, são 3 tipos diferentes. A diferença do verniz é que ele não tem cor, né? Ele geralmente é feito com óleo secante para dar aquele aspecto brilhoso, mais bonito. A tinta ela pode ter pigmento, né? E além do verniz de resina sintética, tem também o verniz natural, que é mais ecologicamente correto, que seria a laca. Também comentei durante as aulas. E daí o esmalte, que é diferente por causa da forma de aplicação, em ferro e madeira, e a composição dele é diferente também. E aqui os exercícios desta última aula. Daí nossas referências. Então, de forma geral, né, falei os pontos principais. Claro que alguns têm que ser melhor explorados por vocês, né? Voltar, estudar, rever os vídeos. Como dica, já vou dar para vocês, esse livro que eu utilizo na montagem das aulas, vocês têm na biblioteca online da Unicesumar. Então, ele não é tão completo quanto o livro físico, né? Um pouco mais jogado a informação, mas ele é uma fonte confiável de referência e vocês têm de forma gratuita lá no site, né? Então, vocês podem usar ele para responder a prova. E também procurem sempre sites de confiança, se forem pesquisar livros, deem preferências a livros, artigos. Cuidado com Wikipédia, né? Porque a informação de lá é muito fácil. Daí a grande maioria acaba pegando a informação de lá mesmo, às vezes não é tão confiável. Daí, às vezes, também um copia do mesmo lugar que o outro, e daí isso gera questão. Então, tome muito cuidado. E da minha parte é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Me digam o que vocês estão achando da disciplina. Podem falar aí, gente. Oi. A gente vai ter uma proposta de prova e uma IP, é isso que eu entendi? Isso, vocês têm a IP que vocês têm que entregar amanhã, né? No fórum. A IP é no estúdio, não é? Sim, Isso. sim, a IP e tudo mais que agrega mais matérias. Isso. Isso, essa IP é para todas as matérias, que vale 2,5 agora. Daí vocês têm que responder o exercício do fórum, que também vale 2,5. E daí a prova de vocês vai ser quinta-feira, dia 30. Então, acho que fora semana que vem na outra, né? Tem mais uma aula ainda. Daí, às 9 horas, começa a prova de vocês. Vocês têm 24 horas para responder. Tá bem. Daí, igual eu tinha comentado com a Beatriz inicialmente, a gente não tem mais aula de conforto térmico, né? Mas eu vou fazer revisão com a turma do 5º período, porque eles tiveram uma aula a mais, e daí vão ter aula semana que vem. E a gente não vai ter aula semana que vem por conta do feriado. Então, a revisão que eu passar para eles, daí eu vou deixar disponível para vocês também. Mas é o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo, mesma disciplina. Ah, então, tá bom. Tá? Daí, se vocês tiverem alguma dúvida de conforto térmico, também podem perguntar, fiquem bem à vontade. Tá bem. Porque eu peguei bem no finalzinho, né? Às vezes a forma de eu passar ser totalmente diferente da professora Sara, daí confunde vocês. Mas eu mudei bastante a prova dela, assim, algumas coisas, alguns aspectos. Mas como vocês podem pesquisar, eu acho que vai ser tranquilo. A prova de conforto vai ser como a sua prova dessa matéria, descritiva. Isso, aham. Na verdade, essa avaliação de agora, de todos os professores, ela não pode ser objetiva. Se for objetiva, tem que ser justificada. Então, não deixa de ser discursiva, né? Mas vocês têm 24 horas, né? Para fazer. Da minha parte, é isso, gente. Ficou alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão?
Beleza, então, pessoal? Beleza, professora. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no fórum. Eu vou parar a gravação aqui e daí vou postar já também lá no estúdio para vocês, esse vídeo da revisão. Tá bom. Tá bom? Então, boa noite a todos. E se precisarem de alguma coisa, podem mandar lá no estúdio, que estarei online. Tá bom, professora. Obrigada. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite.